Olá, tudo bem? Espero que tudo esteja dando muito certo no seu caminhar discente, né? Hoje vamos ter uma aula muito especial, é uma aula que eu vou te dar dicas valiosas de você ter um rendimento muito maior nos seus estudos e principalmente com a sua leitura. Vamos aqui para o slide que eu trouxe essa primeira dica, que é da metodologia do estudo, como o próprio nome da disciplina diz, é a metodologia que te ensina a estudar. Então, a metodologia do estudo, ela traz, entre outras coisas, aquelas valiosas dicas que eu imagino que você conhece. A primeira delas, organize o seu tempo. Como é que você se organiza? Como é que está a sua manhã, sua tarde, sua noite? Como é que você começou a se organizar depois que você iniciou o seu curso? Existem algumas dificuldades em relação a tempo ou você não tem problema com isso? Porque, de maneira geral, as pessoas sempre se queixam que tem pouco tempo, que gostaria de que o dia tivesse umas 30 horas para conseguir dar conta de tantas demandas, principalmente quando você tem que conciliar trabalho e curso. Daí, eu sugiro que você monte para você uma planilha. Essa planilha ela pode ser física, ela pode ser no celular, ela pode ser do jeito que você achar melhor. Existem pessoas que gostam mais de papel, existem pessoas que gostam mais de tecnologia, né? Não importa, o que importa é que você se organize para que você dê conta de todas as suas atividades, principalmente na modalidade em AD, onde essa modalidade ela já traz uma responsabilidade muito maior em relação a tempo. Não que o presencial, obviamente, não tenha, tem sim. Mas, se você não mandar na data prevista, simplesmente o sistema fecha a possibilidade desse envio, assim também como nos fóruns. Então, a dica sempre é, pega o teu planejamento, pega o plano de ensino, vê como é toda a programação e traz essa programação para um cronograma. Esse cronograma, inclusive, pode ser uma impressão de um calendário mensal ou no calendário do teu celular ou do teu computador, contanto que você sempre tenha que visualizar, lembrar e, obviamente, executar as demandas que serão feitas. Eu trouxe para você essa que é semanal, mas existem os cronogramas mensais, quinzenais e alguns outros modelos. Então, vamos pensar um pouco. O que você faz de segunda a sábado, o que você faz de segunda a domingo, o que você faz de manhã, o que você faz à tarde, o que você faz à noite. Digamos que você trabalhe de manhã e à tarde, de segunda a sexta-feira. Então, você vai pegar esse cronograma semanal e você já vai agendar aqui, ó. Trabalho, trabalho, trabalho. Vamos supor que você também trabalhe aos sábados. O que você tem de disponível para organizar seu cronograma de estudo? Você teria as noites e o final de semana, parte do sábado, o sábado à noite também, domingo inteiro e todas as noites de segunda a sexta. Claro que algumas pessoas conciliam também outras atividades, né? Principalmente alguns pais e mães, né, que tem que conciliar trabalho, tem que conciliar estudo. E tudo isso faz com que aperte mais a agenda. O que sugerem os autores de metodologia do estudo? Eles sugerem, a exemplo da Eva Maria Lakatos, que tem um clássico livro de metodologia científica chamado Metodologia do Trabalho Científico. A Eva Maria Lakatos, ela sugere que tenhamos 4 horas de estudos diário. Alguns outros autores são mais flexíveis em relação a isso, é exemplo do Antônio Joaquim Severino, que já cita aí 2 horas de estudo diário. 4 horas, 2 horas, meia hora, isso daí, quem decide é o aluno. Você, por exemplo, você talvez esteja assistindo essa videoaula no teu trabalho, talvez você esteja assistindo essa videoaula de madrugada, de noite, de manhã, quando acorda.
A modalidade EAD, ela já traz para si a possibilidade de você flexibilizar bastante o teu cronograma de estudo. Não importa qual maneira seja, o ideal é que você dedique-se para dar conta das leituras, dos fóruns de maneira geral, das atividades. Então, hoje, a minha meta é que você tenha todas as dicas de organização, algumas que eu estou trazendo para você, outras que você já aplica e funciona muito bem, não importa. O que importa é que essas dicas existem e elas devem ser executadas. Depois eu vou dar aquelas dicas valiosas de técnicas de leitura, ou seja, estudar não é apenas ler e ler não é apenas meramente decodificar palavras. O que importa é que você dedique tempo para leitura e aprofundamento e produção acadêmica. Então, digamos que você tem todos esses horários, a sugestão aqui é que à noite você dedique 2 horas para quê? Para entrar no sistema, para ver o que está disponível para impressão, ou o que está disponível e não necessariamente deveria ser impresso, porque você tem essa possibilidade de ler tudo online, que é muito bom, inclusive, para uma economia de tempo, de espaço, você leva no seu celular toda a bagagem de leitura. Organize-se dessa maneira. Mas aí eu não tenho tempo também à noite, né? Digamos que você à noite tem um outro compromisso. Joga tudo para o final de semana. Lembrando que algumas datas não necessariamente cairão no final de semana. Então vão ter atividades, postagens que vão ser durante a semana e você tem que ficar atento a cada uma delas, porque para que você não perca o prazo e obviamente não tenha um comprometimento de nota. Agenda. Agendas, elas otimizam as coisas, então sempre coloca na tua agenda as prioridades maiores. Existem algumas pessoas também que poluem demais essas agendas, né? Então coloca todas as demandas do dia, termina poluindo. Então a dica é que as agendas tenham datas realmente as mais importantes. Mas como eu afirmei, né, anteriormente, o que é que funciona melhor para você? O que funciona melhor para você é o que você deve dar continuidade. Eu estou apenas dando algumas sugestões que dão muito certo. Uma outra coisa é que você providencie alguns materiais. Alguns podem ser físicos ou virtuais. A exemplo de algumas normas do dicionário, mas existem algumas coisas que funcionam muito bem, mas que você não necessariamente tem que ter, como por exemplo os marca-textos. Os marca-textos, eles são utilizados quando nós lemos, né? Daqui a pouco eu vou dar explicar melhor como funciona esse marca-texto para otimização da leitura, porque isso não é feito aleatoriamente. Mas os marca-textos, eles podem ser descartados caso você utilize apenas caneta ou lápis a partir de algumas técnicas. O nosso cérebro ele é muito visual, então quando você bate o olho no teu texto e ele tem um destaque em amarelo, em verde, em rosa, em azul, seja qual cor for, quando o teu cérebro vê, ele entende que aquilo dali é importante. Por isso que os marca-textos se tornam muito eficazes na questão das leituras. Eu trouxe algumas sugestões de cores, né, como a cor amarela, verde, rosa. Não necessariamente são essas 3 cores, tá? Você pode escolher um lilás, um azul. Existem alguns tons pastéis. Então, a questão de cor fica a seu critério. Porém, o que você tem que pensar é que cada uma dessas cores tem uma função. E depois eu vou te explicar mais detalhadamente sobre elas. Outra coisa que é muito importante você ter são algumas normas da ABNT. Todas têm esse símbolozinho aqui, ó. Tá vendo? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Lembrando que a ABNT não é apenas para produção de trabalho acadêmico, mas a ABNT rege também outras regulamentações, mas que ela também dedica-se à produção acadêmica. Essa, por exemplo, é a norma regulamentadora 6023. Ela é a norma para elaboração, né, uma montagem da referência bibliográfica. Você pesquisou num livro, como é que você coloca a referência deste livro no seu trabalho? Quem rege isso? A nossa ABNT 6023. Vale ressaltar que existem várias normas da ABNT e que você sempre, ao baixá-la ou imprimir,
você tem em mente que algumas normas elas sofreram alterações, então o ideal é que você traga consigo as normas mais recentes. Por exemplo, existe a 14724, que ela tem uma versão de 2005 e uma versão de 2011. Obviamente, você vai baixar ou imprimir a versão de 2011. Por quê? Porque ela está atualizada. Uma outra coisa importantíssima que você tem que ter também, ou físico ou virtual, é um dicionário. Quem nunca começou uma leitura e no meio da leitura tinha uma palavra que você desconhecia e você continua a ler quando essa palavra é a palavra-chave do texto e você não entende muito do texto, porque aquela palavra que você não sabia o significado, ela travou o entendimento do texto. Então, traz consigo um dicionário. Mais uma vez, esse dicionário ele pode ser um dicionário físico ou pode ser um dicionário que você baixa em aplicativo, tanto de smartphone como de iPhone, contanto que você tenha. Se você não quiser baixar, se você tiver uma internet boa, também não tem problema, você pesquisa na hora pela internet, mas não deixe uma palavra desconhecida passar em branco, porque aquela palavra, além dela trazer mais conhecimento para você de uma palavra que antes você não conhecia, ela traz o sentido do texto. Então, a contextualização aí é super importante a partir dos dicionários. Ainda sobre o dicionário, você tem que ampliar o teu vocabulário. Um acadêmico, o ideal é que ele sempre aprenda palavras novas, não só um acadêmico, mas qualquer outra pessoa. Que palavras você vai agregar ao seu dia a dia, né? Então, assim, tenha um vocabulário rico, aprenda sobre termos técnicos que são do teu curso. Existem termos que tem que ter uma apropriação para você entender o conteúdo, para entender o conceito como um todo, para entender uma situação, um problema onde você tem que dominar aquela palavra, aquele conhecimento. Então, fica a dica aí, amplia teu vocabulário, tenha uma fala mais rica, tenha uma escrita mais rica. Como é que você consegue isso? Lendo e lendo bastante. Uma terceira dica é estude em um lugar tranquilo. Eu trouxe essa imagem para você porque essa imagem ela traz consigo muitas informações. Nós temos a imagem de um lugar que é iluminado, nós temos uma janela aqui. É um lugar que aparentemente tem uma cadeira confortável. É um lugar onde você tem acesso a livros, a alguns materiais de papelaria, né? É um lugar também que aparentemente é silencioso. Importantíssimo a questão dos meios que podem te atrapalhar, te distrair durante teu estudo. Se você não tem esse ambiente, você pode pensar em um outro ambiente que não seja necessariamente a sua casa. Às vezes um ambiente de trabalho, às vezes um ambiente na casa de outra pessoa. Pensa nos espaços como algo para te beneficiar e não para te prejudicar, né? Então, se você não tem um ambiente desse, procure um ambiente que seja semelhante, mas um ambiente que agregue todos esses pontos que eu te falei. A questão do conforto, a questão do silêncio, a questão da iluminação, a questão do acesso. Não estuda na cama. Às vezes as pessoas simplesmente começam a ler deitadinhos, né? Ou então ali está sentado na cama e começa a deslizar e aí bate aquele sono muito bom e as pessoas não conseguem dar continuidade às leituras, aos estudos como um todo. Então, o ideal é sempre estudar numa mesa. Quer uma mesa no seu quarto, quer uma mesa na cozinha, mas estuda em um ambiente que pensa nele como um ambiente de estudo mesmo. Uma outra coisa são as distrações. É notório que a maioria da população brasileira hoje tem celular com internet. E o que acontece? Você vai estudar e você deixa ali o celular de lado, porque às vezes pensa um pouco acerca, não, vai que alguém manda uma mensagem importante, eu preciso responder alguém. Foca no estudo. Então, deixa o celular no silencioso, comprometa-se com você mesmo. Eu só vou dar uma olhada ali quando for realmente
daqui a 30 minutos, daqui a 1 hora. Então, essa autodisciplina, ela é fundamental para o sucesso do teu rendimento acadêmico e o rendimento de notas, de acompanhamento de cada uma das disciplinas. Então, essas dicas, elas são importantes e devem ser aplicadas para que você realmente tenha sucesso aí nos seus semestres, nas suas disciplinas como um todo. O que dizem as pesquisas acerca de estudo, né? Eu trouxe para você essa imagem, né, que ela traz aí algumas distribuições em porcentagem. Como é que a gente aprende, né? Aula expositiva, você aprende, segundo pesquisas, 5%. Leitura, 10%. Recurso audiovisual, olha, a gente tem uma porcentagem significativa aqui, 20%. Essa aula que você está tendo, ela está utilizando um recurso audiovisual. Então, ela tem um rendimento que ela chega, se pesquisas, a ser maior do que uma aula, digamos, presencial tradicional, né? Nós temos uma aula por demonstração que ela te dá um rendimento de 30%. Trabalho em grupo, discussão em grupos, fóruns, ele tem um rendimento de 50%. Já imaginou? Você construir ali em grupo, você está aprendendo muito. Por quê? Porque no grupo você também tem essa linha aqui do ensinar outra pessoa. Você termina ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, né? Aprender fazendo, esse fazer é fundamental, esse fazer. Fazer atividades, fazer leituras, fazer os trabalhos, tudo isso faz com que você pegue um conhecimento que era teórico e operacionalize esse conhecimento. Por isso é tão importante que você não se apegue apenas aos conteúdos teóricos, mas sim desenvolva todas as atividades propostas a partir das apostilas, dos textos, dos artigos sugeridos, a participação de fóruns, das atividades como um todo. E por fim, ensinando a outra pessoa 90%. Você pode formar pequenos grupos de estudo. Hoje existem ferramentas diversas para isso, então o ensinar te dá um acréscimo de conhecimento incrível. Ensinar, inclusive, a pessoas que estão ali ao teu redor. Você pega um artigo científico e olha, eu li um artigo e fala sobre isso e descreve isso, e a outra pessoa está trazendo, a pessoa está recebendo informação, você está passando informação e você está aprendendo em conjunto. Então, pensa sobre isso e aproveita cada um deles que tem o seu valor e tem, obviamente, uma contribuição muito significativa. E ler. Ler não é apenas descodificar. Ler não é apenas você esmiuçar textos, mas ler precisa tornar-se algo construtivo. O que eu vou aprender? O que isso vai me agregar? Autoras como Eva Maria Lakatos e Marina Marconi, numa obra de 2005, elas destacam em 6 aspectos importantes para uma leitura proveitosa. Toda leitura tem que ser bastante proveitosa. Uma leitura que não é proveitosa, ela não soma. Você não aproveita esse conhecimento, você não mergulha nesse conhecimento, ele é um conhecimento morto, né? Então, para que essa leitura aconteça, segundo essas duas autoras, que também são ícones da metodologia do estudo, elas afirmam que a leitura você tem que ter atenção, você tem que ter uma intenção. Atenção, obviamente, é isso que eu te falo, é você ler com foco, né? Mas você tem que ter uma intenção, você tem que pegar o texto e dizer o que esse texto vai contribuir, que respostas esse texto vai me trazer. Esse artigo, essa apostila, esse capítulo de livro, eu quero o que com ele? Eu quero que ele me responda alguma coisa, eu quero que ele aprofunde alguma coisa, então lê com intenção. Leia sempre refletindo o que você lê. A reflexão, ela é importante porque ela começa a linkar as coisas. Por exemplo, você está lendo alguma coisa direcionada à educação ambiental. Quando você lê, você pensa na tua rua,
no teu bairro, na tua cidade, e você começa a refletir sobre aquilo. Olha que interessante, tratamento de água, falta no bairro X. Quando eu fui visitar alguém, eu percebi que naquele bairro tem carência nesse sentido. Então, vai lendo e vai refletindo, porque essa reflexão, automaticamente, ela já traz um espírito crítico. Por quê? Porque agora você não vai criticar meramente por criticar. Você vai fazer uma crítica baseado em leituras, fundamentada em algo ou em alguém. Então, esse espírito crítico, ele vai sendo construído com as práticas de leitura. Analisar o que você estudou. A obra que você estudou contribuiu? A obra que você estudou, ela tem uma linguagem clara? A obra que você estudou, ela é indicada? Você indicaria, não indicaria? Por que sim, por que não? E no final você faz uma breve síntese aí do que você aprendeu. Essa síntese, depois a gente vai ter um momentozinho de você aprender a fazer fichamentos, né? Como você pegar o que você leu e compactar na escrita, porque escrever também é muito importante. O hábito da escrita, apesar de estarmos no momento em que a escrita a próprio punho, ela é uma escrita que está se reduzindo, principalmente porque nos comunicamos muito a partir de uma escrita, de um texto virtual, mas a escrita, ela traz um agregar de coisas muito importantes para você aprender. Porque quando você precisa ler, teu cérebro leu. Depois você vai escrever. Então, ao escrever, o teu cérebro está relendo aquilo, porque você está operacionalizando. Então, a leitura e a escrita juntas é garantia de sucesso de aprendizagem. E, para atender tudo isso, você precisa realmente dedicar-se. Sublinhar. Já sublinhou o texto? Sublinhou como? Com marca-texto? Você foi daqueles que marcavam um blocão enorme porque achava tudo importante. O sublinhar, a palavra sublinhar é uma linha abaixo, então necessariamente não é com marca-texto. A ideia principal do sublinhar era feita a lápis mesmo, né? Então você colocava ali uma linha para as ideias principais, 2 linhas para palavras-chave. Então, existia a técnica antes do marca-texto, mas o marca-texto ele veio agregar. Por quê? Porque o marca-texto ele é muito mais visual do que o próprio sublinhar a lápis ou sublinhar a caneta. Só reforçando, as imagens do slide foram retiradas da internet. Eu estou te dizendo que não foi eu que fotografei, eu atirei da internet, ou seja, eu estou justificando que esse texto não é, essa imagem não é minha, essa imagem foi retirada da internet. É importante a gente salientar isso, porque comprovação tem que ser desta maneira, tem que estar lá justificando o tempo todo que a imagem não foi eu que produzi. Sublinhar é uma técnica importante utilizada para destacar as ideias principais. E também alguns pormenores mais importantes de um texto, e através do sublinhar que é possível compreender, olha que palavra importante aqui pra gente, o texto na sua totalidade, considerando principalmente uma coisa chamada organização das ideias do autor. O que o autor queria? Você consegue organizar essas ideias quando você tira dali as palavras e as ideias principais. Uma das finalidades também é na hora de estudar, na hora de reler o seu material. Imagine um capítulo de livro de 40 páginas. Você leu 40 páginas de um livro, né? Na hora de estudar para uma prova, você vai ler as 40 páginas novamente, ou, se você utilizou a técnica do sublinhar, você vai apenas ler as ideias principais ali e estruturar as ideias desse autor a partir dos destaques. Obviamente que o ideal é que você leia tudo novamente, mas se não sendo possível, a técnica da sublinha vai te ajudar demais nesse processo. Olha esse modelo aqui. Eu tenho um capítulo que aliás, não é um capítulo, eu tenho uma página bem grande, mas dessa página, o que eu achei mais significativo, ela está em 5 linhas.
duas palavrinhas ali no final. Ou seja, eu li, reli, destaquei, e na hora de estudar e na hora de retomar o texto, o nosso olho automaticamente vem para cá, porque nós somos muito visuais por natureza. Para quem gosta, existem os post-its, né? Que nada mais são do que bloquinhos adesivos, onde você faz anotações, marca as coisas. Então, essa também é uma ideia, não necessariamente é obrigatório, né? Nada que é obrigatório, são apenas dicas e sugestões baseados em autores que já estudaram e autores que estudaram a partir, inclusive, de pesquisas, né? Então, tudo aqui é muito fundamentado. Gosta de post-it? Ok, você pode adquirir alguns, não acho importante, não tem problema. Então, eles também têm um recurso visual interessante e ele te dá uma possibilidade de, por exemplo, você pegar um livro na biblioteca, você não pode riscar o livro da sua biblioteca. Então, os post-its também ajudam para que você faça anotações ali no post-it, em vez de fazer anotações no livro, depois você tira os post-its e guarda para você, porque eles estarão com anotações importantes. Palavras-chave. Todo texto tem palavras-chave. Você já leu artigos científicos onde tem um resumo e lá embaixo do resumo tem palavras-chave? Então, normalmente, a orientação é que tenha de 3 a 5 palavras-chave. Nessas palavras-chave tem aquela palavra que se você não lê o artigo, mas você vai entender, o artigo descreve isso, isso e isso. Digamos, um artigo sobre educação ambiental, vou bater na tecla de novo. Vai ter possivelmente uma palavra educação, meio ambiente, sustentabilidade, por exemplo. Ou seja, você não leu o capítulo, você não leu o artigo, mas você pegou as palavras-chave. Então, o objetivo é que na tua leitura você também desenvolva essa habilidade de ler e retirar algumas palavras que quando você pensar na palavra, você pensa em um contexto. Então, a dica também é, você não deve sublinhar parágrafos ou frases inteiras, mas apenas as palavras-chave. Ou alguns grupos de palavras, porque é importante também lembrar que algumas palavras, elas precisam de outras para terem complemento. Doença de Chagas, por exemplo. Você tem que destacar doença de Chagas, porque se você destaca apenas doença ou apenas Chagas, ela perde o sentido de doença de Chagas. Então, não necessariamente é uma palavra, mas pode também ser um grupo, né, de palavras. Além disso, é necessário que realize uma primeira leitura do texto antes de sublinhar. Normalmente nós ficamos ansiosos, né, para ficar lá destacando, quer a lápis, quer a marca texto, as ideias principais. Autores, né, como o Gil, como o Severino, eles são autores que defendem uma primeira leitura para conhecer o texto, para explorar este texto. E depois uma segunda leitura de aprofundamento. E nessa leitura de aprofundamento é onde você vai destacando. Por quê? Porque a primeira leitura, ela às vezes você não consegue identificar as ideias principais rapidamente. Tem aqui um exemplo. Você vai destacando termos, né? E nesses destaques você vai localizando as palavras-chave. Eu tenho um outro modelo aqui. Por exemplo, uma página de um livro. Na página do livro inteiro, nós temos apenas 4 partes que são as ideias principais. Dentro destes parágrafos mais importantes, eu tenho palavras-chave, que se eu escrever estas palavras aqui ao lado, estou olhando lá, destaquei as palavras-chave, eu tenho como reconstruir o texto. Reconstruir o texto. R. Ou seja, foi a partir de palavras que eu consigo articular toda a ideia. Essa habilidade, talvez ali no comecinho você tenha um pouco de dificuldade. Se você não utilizava antes, você vai começar
Ao utilizar doravante, você tem que pensar que, se você não localizou logo, não fique aflito. Isso é comum acontecer e só uma boa prática vai otimizar esse desenvolvimento, ok? Palavras desconhecidas. Mais uma vez, quem está aqui é o nosso dicionário, né? Toda vez que você não entender alguma palavra do autor, coloque uma interrogação ao lado ou na margem mais próxima para uma posterior averiguação. Neste caso, utilize sempre um dicionário. Anota, vai lendo, achou uma palavra desconhecida, ou você para a leitura e pesquisa, ou você conclui o parágrafo, porque também, às vezes, o que você considera uma palavra desconhecida, quando você vai lendo 2, 3 parágrafos, você vai começar a entender e você conclui que aquela palavra tem um significado X. Não conseguiu? Vai ao dicionário. Eu trouxe para você um texto muito legal que é disponível aí na internet. Não se sabe a veracidade desse texto, se era realmente do Rui Barbosa, que ele diz o seguinte: diz a lenda que Rui Barbosa, ao chegar em casa, ouviu um barulho estranho vindo do seu quintal. Foi averiguar e constatou haver um ladrão tentando levar seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo e, surpreendendo ao tentar pular o muro com seus patos, disse-lhe: ó bucéfalo anacro, não interpelo pelo ato intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito de minha habitação, levando meus ovíparos à sorrelfa e à socapa. Se fazes isso por necessidade, transijo. Mas se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga, e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência, que o vulgo denomina nada. E o ladrão confuso diz: doutor, resumindo, eu levo ou deixo os patos? Esse texto do Rui Barbosa é um texto maravilhoso para a gente entender como as palavras, elas têm um significado muito amplo. A nossa língua portuguesa, existem palavras como linha, que tem dezenas de significados para ela. Quer fazer um exercício legal? Pegue esse texto e vai destacando quais dessas palavras eu procurarei o significado delas. A gente pode começar pelo bucéfalo anacrono, interpelo, intrínseco, bípedes, palmípedes, ato vil. Que seria um ato vil? Sorrateiro, recôndito, sorrelfa, socapa, prosopopeia, transijo, fosfórica, sinagoga, ímpeto. Imagine aí você procurar o significado de um pouco mais de 10 palavras. Pensa sobre isso, escreve de repente aí ao lado e você vai perceber que o teu vocabulário vai estar mais amplo do que era antes. Por quê? Porque agora você tem o domínio de algumas palavras desconhecidas. É claro que esse texto é um texto ilustrativo, né? Ele potencializa aí o falar. Inclusive o Rui Barbosa era famoso por seus discursos, né? Discursos às vezes inacessíveis ao entendimento da maioria da população, mas vale a pena aí nos debruçarmos com um dicionário a partir desse texto. Ele é um texto interessante e ele é rico em palavras desconhecidas. Ok, vamos recapitular um pouquinho? O que eu te ensinei? Eu te ensinei que para estudar, você precisa ser uma pessoa organizada. Estudar num curso, quer presencial, quer em AD, ele exige que você seja uma pessoa extremamente organizada. Se você não era organizado, eu quero te dizer que organização é decisão. Decida ser, esforce-se para ser. Hoje nós temos inúmeras dicas, inúmeros vídeos disponíveis na internet, blogs riquíssimos acerca disso. Então, organize-se sempre.
Organiza o teu ambiente, organiza a tua agenda, organiza os teus materiais e a partir disso você já começa a ter mais eficácia, ser mais eficiente no que você está lendo, no que você está estudando. Sobre as leituras, faz esse checklist. Leu a primeira vez, digamos que o teu professor te indicou 2 artigos para você fazer um resumo. Então, leu a primeira vez sem marcar? Super importante isso, não seja ansioso para marcar logo de primeira. Leu sem marcar, faz um checklistzinho aqui. Você destacou as partes mais importantes desse texto? Você pode cometer 2 erros, tá? Na hora de destacar. Ou destacar em excesso, ou destacar minimamente. O que é destacar minimamente? É você ler 3 laudas e você não achar nada importante. Não passa 2 laudas, ou seja, não passa 2 páginas e acha que essas páginas não tem nada de importante. Está faltando nesse momento aquela intenção ali, aquela atenção que a Eva Maria Lacatos nos diz, né, nos orienta. Então, não deixa passar 2 ou 3 páginas sem destacar nada. Volta e relê. Isso é fundamental. Destacou as partes mais importantes, dá um ok. Depois que você destacou o que a gente chama de, na verdade, não são, a palavra ideal não são nem partes. Deixa eu mudar aqui. O ideal são ideias. As ideias mais importantes do seu texto. Depois que você identificou, você vai localizar as palavras-chave. E também localizar as palavras desconhecidas, trazendo, obviamente, o seu significado. Eu trouxe um modelinho aqui. Esse foi eu mesma que fiz, né? Eu tirei do livro do Antônio Carlos Gil. E ele vai destacando aí naquela obra Redação Científica sobre a importância da sublinha. Então, o que eu trouxe? Eu trouxe um fragmento de um parágrafo da obra dele. E ele vai descrever exatamente o que estamos estudando agora, né? O ato da sublinha, destacando apenas as ideias principais, revela-se consistente e eficaz quando é realizado com parcimônia, distinguindo-se o essencial do acessório. Esse processo facilita as revisões de leitura ao término de um parágrafo, de um tópico, do texto, de todo o texto. Para um procedimento adequado, recomenda-se não sublinhar à primeira vista, à medida que se faz a leitura inicial. Não se pode determinar o número de leituras de um texto para sua compreensão, mas pode-se afirmar que somente a leitura exaustiva colhe melhores resultados. A divisão do texto em blocos, distinguindo-se partes dentro de um mesmo texto, a verificação da articulação dessas partes, a esquematização das ideias, as sublinhas são todos procedimentos para a prática da leitura eficaz. Li tudo isso, mas de tudo que eu li, o que eu achei mais importante nesse fragmento da obra do Gil foi sublinhar, destacando apenas as ideias principais com parcimônia, que apesar de estar como palavra desconhecida, ela também é uma palavra importante. Facilita as revisões de leitura, recomenda-se não sublinhar à primeira vista. A divisão desses sublinhados, ele ajuda a blocar os textos, separando, né? E também verificando as articulações. E a partir deles a gente faz o quê? Esquematização de ideias e torna essa leitura eficaz. Na hora de estudar para uma prova, na hora de reler o material, os nossos olhos já vão focar nas partes destacadas. Eu, Rosineide, utilizo os marca-textos da seguinte maneira. Eu utilizo a cor rosa para as palavras-chave, aliás, palavras-chaves. Eu utilizo a cor amarelo, que predomina aí, a cor amarela, ela predomina aí no meu texto como as ideias principais.
eu utilizo a cor laranja para as palavras desconhecidas. O que você pode fazer? Tem necessariamente que seguir essa regra dessas cores? Não. Quando eu te falo que você tem que ter 3 marca-textos de cores diferentes, é exatamente para isso. Para você escolher uma cor para as ideias principais, escolher uma outra cor para as palavras desconhecidas e uma terceira cor para palavras-chave. Então, essas 3 cores, elas podem ser das cores que você optar, contanto que elas sejam distintas. Essas são as que eu utilizo. Você percebeu que a palavra parcimônia, eu já coloquei o significado dela aqui, que parcimônia significa com moderação. Quando eu vou ler o texto onde tem a palavra parcimônia, eu já entendo como moderação. Utilizo os espaços laterais também para fazer anotações. Então, de tudo que eu li aqui, esse parágrafo, ele descreve a importância do sublinhar. Ou seja, eu consegui compactar um parágrafo inteiro em uma única frase. Tudo isso otimiza o teu aprendizado. Pratica. Você não precisa necessariamente começar destacando uma obra inteira, um livro inteiro. Mas os materiais disponíveis no teu próprio curso, você pode escolher um artigo às vezes de 8 laudas, então vai lendo com calmaria e vai exercitando isso. Quando você perceber a eficácia, você nunca mais vai querer estudar de uma outra maneira, ok? Mas tenha muito cuidado, porque para os iniciantes nós temos algumas imagens aí que estão disponíveis na internet, muito interessantes. Esse sou eu marcando as partes mais importantes do capítulo. Você já fez isso alguma vez? Você fez, não fará mais, porque essas dicas vão te orientar para que isso não aconteça de novo. Também vale destacar que tudo isso é para operacionalizar a prática de extrair as ideias principais do texto, onde posteriormente eu vou te ensinar a fazer resumo, resenha e fichamento. Para fazer isso, você tem que ter o domínio dessa técnica. Então é isso. Muito obrigada.